A história do Brasil é cheia de personagens incríveis, mas hoje a gente vai focar em uma especial, a Princesa Isabel. Todo mundo conhece ela como a Redentora, né? A mulher que assinou a lei que libertou milhões de pessoas. Só que essa mesma decisão, esse ato heróico, pode ter custado o trono e o próprio país para ela. Vamos mergulhar nessa história que é super complexa e fascinante. E que tal começar ouvindo a própria... Bem, quase isso, né? Mas é como se a própria Isabel estivesse se apresentando pra gente. Isso já dá um toque muito mais pessoal. Não é só um nome num livro de história, é uma pessoa nos convidando para conhecer a vida dela. A história dela já começa com um peso enorme nos ombros. Desde o momento em que nasceu, ela não era só uma princesa qualquer, ela era a herdeira. O destino dela já estava traçado. Então, vamos organizar as ideias. Ela nasceu em 1846, filha do imperador Dom Pedro II. Ou seja, desde o primeiro dia, o caminho dela estava definido. Cada detalhe da sua criação foi pensado com um único objetivo: prepará-la para ser a imperatriz do Brasil. Imagina só a responsabilidade. E essa preparação foi levada muito a sério. Não era só sobre etiqueta ou dançar em bailes da corte, não. A educação dela foi pensada para formar uma líder. Vamos ver como isso aconteceu. E olha que interessante aqui, a ênfase na palavra justiça. O pai dela, Dom Pedro II, era conhecido por ser uma intelectual. Ele não queria só uma sucessora, ele queria uma governante que fosse justa, que fosse culta. A educação dela foi a principal ferramenta para ele tentar garantir o futuro do império. Mas a preparação da Isabel não foi só na teoria, não. Ela teve a chance de colocar tudo o que aprendeu em prática. E não foi só uma vez. Essa linha do tempo aqui mostra muito bem a experiência que ela foi acumulando. Sempre que o pai dela viajava para o exterior, era ela quem assumia o comando total do império. Ela virava a princesa regente. Pensa nisso. Ela governou o Brasil de verdade em 3 momentos diferentes. 3 vezes. Isso é fundamental para entender a história dela. Não era um papel simbólico, era um treinamento real no mais alto nível de poder. E foi na 3ª vez, já com toda essa experiência, que ela tomou a decisão que mudaria a história do Brasil para sempre. E aqui a gente chega no momento que define o legado dela. O momento que vinha sendo construído por décadas e que explodiu em um único dia com uma única assinatura. Essa é a pergunta central. Não é uma decisão política qualquer, né? É uma decisão com um peso moral, um peso histórico gigantesco que ia afetar a estrutura da sociedade brasileira de um jeito que não tinha volta. E, de novo, com as palavras dela, a gente sente a convicção pessoal por trás do ato político. Não foi só um cálculo. Era um desejo profundo que ela compartilhava com boa parte da nação de acabar com o que ela via como uma injustiça terrível. E aí, o ponto alto, a Lei Áurea. Olhem a simplicidade e o poder disso. Apenas 2 artigos. O primeiro é uma declaração direta, sem rodeios. É declarada extinta a escravidão no Brasil. O segundo é para garantir qualquer lei que dissesse o contrário estava anulada. Simples, absoluto e transformador. E a reação foi imediata. O povo deu um novo nome para ela. Um título que resumia a grandeza do que ela fez. A Redentora. Aquela que redime, que liberta. Naquele momento, ela era a personificação da esperança e da liberdade para milhões. Mas a história raramente tem finais felizes e simples. O auge da popularidade dela como a Redentora foi seguido, de um jeito chocante e rápido, pela queda de tudo que ela representava. Aqui a gente vê a virada de chave. A abolição, apesar de ser justa e popular, tirou o principal pilar de apoio da monarquia, os grandes donos de terras, cuja riqueza dependia totalmente do trabalho escravo. Sem esse apoio, o império ficou fraco. E o que aconteceu? Pouco mais de um ano depois, o Brasil se tornou uma república. As consequências pessoais foram imediatas e severas. Com a queda da monarquia, toda a família imperial foi forçada a deixar o país. Para Isabel, a mulher que libertou os escravos, o preço foi perder a própria pátria. É um paradoxo e tanto. E é importante a gente entender o que exílio significa. Não foram férias longas na Europa. Foi um banimento forçado. Ela foi impedida de voltar para a terra que ela um dia governou e que tanto amava. E ela viveu o resto da vida dela na França. Morreu lá em 1921, longe do Brasil, mas para sempre conectada ao nosso país pelo seu ato mais corajoso e mais importante. Isso tudo deixa a gente com uma grande reflexão, no final, né? A história da Princesa Isabel é um misto de triunfo e tragédia. Ela realizou um dos maiores atos humanitários da história do Brasil, mas esse mesmo ato acelerou a queda da sua família e o seu próprio exílio. Então a pergunta que fica é: será que um único momento de coragem define um legado, mesmo que o custo seja tudo?
A história dela com certeza nos faz pensar muito sobre o preço do progresso.